Testando. Olha só que legal. Bom, galera, legal ver todo mundo aqui. Bem-vindo ao grupo LK Camp. A gente está começando aí essa iniciativa. Sobre o Wi-Fi, que não está funcionando do Juan, nós temos uma lista aqui de login e senha para distribuir depois, assim, logo depois que apresentar. E aí todos vão poder começar a hackear no kernel. Certo, então deixa eu só apresentar o grupo antes da gente começar. Tá meio lerdo. Beleza, então o objetivo do grupo é a gente treinar vocês. Na verdade, vocês mesmos vão se treinar, na real, para vocês serem desenvolvedores do kernel para um nível profissional, assim, para fazer alguma coisa realmente útil dentro do kernel. Deixa eu só ver como é que aqui. Melhor. Como a gente vai fazer isso? Com encontros regulares, com algumas palestras que a gente vai dar diferentes tópicos sobre o kernel, interagindo diretamente com a comunidade de software livre e agindo como uma comunidade, que a gente aqui vai se ajudar bastante nisso, hackeando o kernel. Com mentorship, que a gente vai... eu não me apresentei, né? Esqueci disso. Meu nome é Ellen, eu sou engenheira de software, trabalho numa empresa chamada Collabora, trabalho um pouco no kernel, trabalho sobre várias outras coisas. E quem vai ajudar a gente também nessa iniciativa é o Crisma, aqui, Gabriel Crisma, que também é desenvolvedor de software na Collabora, no kernel atualmente, trabalhando ativamente no kernel. E a gente vai tentar dar uma ajuda aí para vocês que querem começar desenvolvendo o kernel. E também vendo como a gente progride nessa história. Então, o grupo vai ser estruturado em 3 fases. Então, a primeira fase, a gente vai aprender o básico do desenvolvimento de kernel. Vocês vão aí enviar os seus primeiros patches, ter esses primeiros patches aceitos dentro da árvore do kernel. Depois que vocês conseguirem setupear um ambiente de desenvolvimento ok, a gente vai passar para a segunda fase, que é trabalhar em algum projeto realmente específico. A gente está em contato com alguns mantenedores do kernel, e eu já tenho uma lista de sugestões, documento, não sei se vocês deram uma olhada, de vários projetos possíveis lá, de várias coisas que são úteis, assim, porque eu vi que muita gente para na primeira etapa, assim, porque a galera envia um patch e depois resolve um patch básico, resolvendo um typo ou mexendo alguma coisa no coding style e depois não sabe o que fazer depois. Então, a ideia da segunda fase é conseguir tirar vocês desse limbo de não saber mais para onde ir. E o ideal que eu gostaria de ver pessoas aqui chegando é na terceira fase. Então, spread the knowledge aqui é que eu gostaria de ver vocês dando palestras em conferências internacionais, sendo mentores de programas como Google Summer of Code, Outreach ou Evoque, e arranjando emprego na área. E serem futuros colegas de trabalho. Certo. Então, a primeira fase, o que a gente vai fazer? O que vocês vão aprender? Então, vocês vão aprender a interagir com a comunidade, a compilar, botar o kernel from source, do código-fonte, interpretar mensagens de erro, saber debugar, modificar o código, implementar módulos, um módulo simples, um Hello World, entender como trabalhar com Git, como a comunidade trabalha com o Git, e qual é o workflow de desenvolvimento, enviar patches para a comunidade e também ter uma noção de vários subsistemas dentro do kernel. Network, storage, media, graphics, memória, escalonador e vários outros. Certo. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem levantar a mão e eu tentarei responder. Na fase 2, é isso que eu falei, que as pessoas geralmente não sabem depois o que fazer depois da fase 1. Então, a gente tá com essas sugestões de várias coisas para fazer,
para propor para vocês. Vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Trabalhar alguma coisa realmente útil, que vai entrar realmente no código do kernel, que vai rodar nas máquinas de todo mundo que usa Linux. E para você se especializar em alguma área do kernel, porque o kernel é enorme, não dá para saber tudo, e é mais legal quando você sabe mais profundamente sobre alguma coisa, por exemplo, sobre networking ou sobre graphics. E a terceira fase é o que eu já falei. Eu queria que vocês escrevessem blog posts sobre o que vocês aprenderam, dessem palestras, mentorassem pessoas e arranjassem um trabalho na área. E aqui só para mostrar um pouco que, sim, tem muita coisa na área e falta gente. Tipo, a gente na Collabra está tendo um problema de contratar pessoas, só para te dar uma ideia assim que está faltando gente na área. E vocês podem participar tem muitas conferências diferentes, tem diversos programas de mentoria e tem diversas formas que vocês podem participar, seja como voluntário ou seja sendo pago na área. Certo, então qual que é o nosso scheduling aí para a fase 1? Nós vamos ser organizados por encontro, então aqui está definido mais ou menos o que a gente vai fazer em cada encontro. Então, aqui encontro 1, M1, M2, M3, encontro 1, encontro 2, encontro 3. Eu não vou passar por tudo isso aqui, porque isso vai estar descrito no documento que vocês vão seguir. Mas o que eu quero fazer um highlight é que vocês vão submeter os seus primeiros patches, a ideia, pelo menos, eu espero, para o kernel no terceiro encontro. E a partir no quinto encontro, vocês vão otimizar o ambiente de desenvolvimento de vocês. Do sexto ao nono encontro, a gente vai dar palestras sobre vários subsistemas do kernel, para vocês terem uma noção do que é o projeto inteiro, para preparar vocês a escolher o que vocês querem fazer na fase 2. No Meeting 10, a gente vai dar sugestões para vocês da fase 2 e pizza para celebrar aí o final da fase 1. Bom, ainda não está certa essa pizza aí, porque eu preciso de um sponsor, mas a gente vai conseguir, eu espero. E aí, a partir da fase 2, aqui, que são os encontros, depois do 10º encontro, que vocês que vão estar trabalhando assim, em cada projeto que vocês escolheram, vai ser vocês que vão começar a dar as palestras. Nem que seja apresentar sobre o problema que vocês estão vendo, apresentar sobre o que vocês aprenderam no meio do caminho, e dividir conhecimento entre a gente aqui. E não só vocês, não só para compartilhar conhecimento assim, que vocês estão adquirindo, né? Assim, não é só para vocês. Eu acho que vai ser muito legal essa fase, porque eu acho que eu vou aprender muito também. E cada encontro a gente planejou, não é fixo isso daqui, mas a gente planejou um conjunto de palestras para dar antes de vocês começarem a hackear. Então, o primeiro encontro é essa palestra. Então, o segundo a gente vai falar sobre coisas gerais do kernel, depois o terceiro sobre a comunidade, sobre os módulos, como o kernel boota, e depois vem a talk sobre domínios, áreas específicas, depois a apresentação dos projetos que a gente tem a oferecer para vocês, e é isso, e as palestras de vocês. Antes da gente continuar, eu queria só lembrar todo mundo que, assim, nós somos voluntários. Então, eu não estou sendo paga para fazer isso, o Cris não está sendo pago para fazer isso. Então, nós estamos aqui realmente construindo um grupo para se ajudar. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente quando vocês querem assim, não está legal, queremos fazer alguma coisa diferente, ao invés, sei lá, de criticar e ir embora, eu queria que vocês também vissem isso como uma comunidade, que vocês fossem voluntários vocês mesmos e ajudassem a gente a construir esse grupo. Certo. Então, o tutorial que a gente preparou, vocês já devem ter dado uma olhada, que a gente enviou na lista de divulgação, está naquele link ali. A ideia é, assim,
escrever um tutorial do zero é muito trabalho. Então, a gente resolveu se basear nos tutoriais do Kernel Newbies. Então, basicamente, nesse tutorial, a gente deu uma olhada, assim, a gente aponta vocês para seguir os tutoriais do Kernel Newbies. E uma coisa legal do Kernel Newbies é que, assim, já é uma galera voluntária também, fazendo esforço lá para colocar um tutorial para ajudar as pessoas, entendeu? Então, é legal, vamos usar o material deles, e não só usar o material deles também, como contribuir de volta, porque lá é muito legal, tem vários guias diferentes, vários guias legais, só que não é completo. Então, isso é uma coisa que está escrito na wiki deles lá, que é, por favor, edite a nossa wiki, sim, modifique a nossa wiki. Então, se vocês querem adicionar mais coisas, mudar coisa que não está legal, ajudem a melhorar. E tem todo... Tipo, essa é a cara do Kernel Newbies. Se vocês entrarem lá, tá meio ruim de ver, mas se vocês entrarem no site, quando vocês tiverem Wi-Fi, vocês podem ver lá que tem uma lista de material, uma lista de tutoriais legais que você pode seguir, e eles ensinam também a como contribuir de volta. Certo, então, como primeira tarefa que vocês vão ter no material, no tutorial, vai ser se conectar no nosso meio de comunicação. Nós somos muitos, e eu estou feliz por isso. A gente não vai conseguir responder a pergunta de cada um individualmente na hora, no momento que vocês precisam. Então a ideia é, vamos usar a lista de e-mails e vamos usar um chat, que vai ser no IRC. E eu espero que... Eu tenho outras pessoas também que vão ajudar de fora, que não estão aqui. Que eu espero que dê uma força aí, ajudando todo mundo. Então, basicamente, a gente vai usar... nas listas de e-mail, 2 listas de e-mail. Então, a gente vai usar a lista de e-mail do Kernel Newbies. 99% da comunicação é para ser por aqui. Porque se são dúvidas técnicas relacionadas aos tutoriais que vocês estão seguindo, postem lá. E a gente vai responder lá. Vamos usar a infraestrutura que já tem. E para outras coisas que não são relacionadas, assim, usar a lista do LK Camp. E para comunicação síncrona, a gente vai usar um chat. Não sei se todos conhecem IRC, mas eu explico melhor no documento, que é basicamente uma sala de bate-papo. E vocês vão entrar no canal do Kernel Newbies, que também a maioria da comunicação eu quero que seja por lá, para conversar de coisas técnicas, porque lá tem muita gente do exterior que vai poder ajudar vocês também. E eles me ajudaram bastante já. E o canal do LK Camp para as outras comunicações. Aqui o Kernel Newbies, ele é um canal que a comunicação tem que ser em inglês. O LK Camp, eu tenho umas pessoas que queriam participar também, que elas são de fora. Então, para não excluir elas, eu queria pedir para vocês comunicarem em inglês lá. Se vocês tiverem problemas com inglês, bom, é uma boa forma de treinar. Mas se vocês realmente quiserem sair em português, a gente pode fazer se vocês quiserem. Quem vota para ter um canal em português? Ok. Ninguém? Bom, pessoas com vergonha, eu acho. Ok, vamos tentar assim. Se alguém aqui se sentir que não está conseguindo interagir direito, fala comigo ou com o Crisma e a gente vê o que faz, beleza? Então, como eu falei, as atividades de cada encontro estão descritas no documento. Quando você acabar a atividade, eu gostaria que vocês tentassem ajudar uns aos outros. Então, vai lá no canal de bate-papo e pergunta para alguém se alguém precisa de ajuda. Ou tenta ajudar as outras pessoas. E se você realmente acabou e não tem nada para fazer, a gente recomenda você ler o livro chamado Linux Device Drivers 3. Está indicado no documento com mais informações. Tá, então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai conectar nesses meios de comunicação, nessas listas de e-mail e no IRC. Vamos compilar e botar o seu próprio kernel. E setapear os e-mails para vocês conseguirem mandar em patches. Pode. Pessoal, bom, eu sou o Gabriel, trabalho junto com a Ellen na Colabora. E eu queria fazer umas perguntinhas antes da gente começar.
e apresentar algumas das razões do porquê a gente está preparando essas atividades da maneira como estamos. A primeira questão que pode surgir é por que diabos estamos usando o IRC, e por que listas de e-mail e por que não algum outro grupo, alguma tecnologia mais recente, talvez. Bom, a primeira razão é porque IRC ainda é muito usado no mundo de desenvolvedores, principalmente de software livre, e tem vários canais onde as comunidades se reúnem. No caso do kernel, você tem a comunidade DRM, KMS, comunidade de Intel Graphics, todos esses pessoais mantêm canais específicos no IRC, e muitas das discussões, muitas das reuniões da comunidade é feita por lá. Então é importante que vocês se entendam e conheçam como usar as ferramentas que a comunidade já usa. A gente não está inventando moda, a gente não está forçando a barra para usar ferramentas que a gente gosta. A gente está forçando a barra para usar as ferramentas que já são usadas. No caso da lista de e-mail, muita gente questiona por que não usar GitHub e por que o desenvolvimento do kernel não é feito por GitHub. Recentemente saiu um artigo na LWN discutindo a escalabilidade do GitHub para o desenvolvimento de algo tão grande quanto o kernel. Os últimos releases do Linux tiveram mais de 1.500 desenvolvedores contribuindo. E essas análises do LWN perceberam que ferramentas gráficas como o GitHub não têm a escalabilidade que o e-mail tem. Então, assim, o kernel está construído da maneira que é por razões específicas. Então a gente precisa que vocês entendam como usar as ferramentas que eles têm, as ferramentas que a comunidade tem, ao invés de reinventar a roda. É por essa razão que todas as nossas comunicações estão sendo feitas pelos mecanismos comuns usados pelos desenvolvedores do kernel. Eu entro depois. Para acompanhar o desenvolvimento de vocês, que, bom, nós somos bastante, e não é legal, sei lá, deixar todo mundo jogado, a gente preparou um spreadsheet aqui, que basicamente você vai colocar seu nome, não é obrigatório, é mais para quem quer, mas eu fortemente recomendo para a gente conseguir acompanhar vocês. Então, seu nome, o seu e-mail que você vai usar para mandar patches para o kernel, porque eu queria fazer um blog post, na verdade, onde a ideia é a gente reportar como é que a gente está avançando. Então, quando o kernel lançar, a gente vai reportar. O grupo da LK Camp teve, sei lá, 50 patches no kernel, fazendo tais modificações, e legal. Depois na próxima, sei lá, 100 patches no kernel, assim, estamos avançando, ou foi menos, mas assim, a gente está fazendo trabalhos mais significativos, e a ideia, assim, é acompanhar, e isso também vai ser legal para divulgar vocês, mas enfim, é lógico que é só para quem quiser participar. O nick que vocês vão usar dentro do IRC, para a gente saber quem você é, para ser mais prático, e aqui M1, M2, M3, M4, M5, eu queria que vocês, conforme vocês fossem avançando e terminassem as atividades daquela meeting específica, que vocês viessem e marcassem um X nessa spreadsheet para a gente acompanhar. Então, se a gente estiver indo mais lento do que eu esperava, então a gente dá uma olhada de novo na programação e adapta. Se a gente está indo mais rápido do que eu esperava, a gente dá uma olhada na programação e adapta. E eu também não queria... Assim, se você vê que você está indo muito mais rápido que os outros, assim, é uma métrica também para você, assim, eu queria que vocês parassem e tentassem ajudar as outras pessoas. A nossa proposta aqui não é criar uma competição, a gente não está oferecendo emprego para ninguém, a gente está fazendo um rolê em comunidade para a galera crescer e estudar junto. Então, assim, não enxerguem essa tabela como uma competição, como uma avaliação entre ninguém. É só para a gente poder acompanhar e ver se o nosso projeto está dando certo, o que a gente pode melhorar. Tá bom? Então, é basicamente isso. Enfim, aí como eu falei, a ideia é fazer um blog para colocar todo o nosso progresso, que ainda não existe, então se vocês quiserem se voluntariar para ajudar a fazer esse blog, eu agradeço. E também eu gostaria de voluntários, se alguém também se disponibiliza para colocar legenda nos vídeos do YouTube, porque tem pessoas que gostariam de participar remotamente, então se alguém se disponibilizar seria legal. E aqui são informações de coisas que eu queria colocar no blog, como quem foi que fez os patches,
sobre quais projetos, sobre o que eles são, quantos e a qualidade deles, assim. E também seria legal no blog se vocês escrevessem vocês mesmos posts pra gente publicar vindo de vocês, assim, sobre novos tutoriais e coisas do gênero. Certo, então, informações práticas. O documento principal é esse link aí, que está no e-mail onde a gente fez a divulgação. Esse link é onde a gente vai... aquele spreadsheet. Bom, nessa sala, 352, toda terça-feira. Das 7, a sala está reservada até as 11 da noite. Só que a ideia é... As atividades que a gente programou é mais ou menos até as 10. Vamos nos comprometer assim, a ficar até as 10. Se vocês puderem ficar às 10 também seria legal. Provavelmente eu vou ficar até as 11 também, mas não precisa. Não. E live streaming tem um canal no YouTube. E acesso Wi-Fi, que nós temos uma lista aqui para pessoas que não têm acesso Wi-Fi, que hoje é todo mundo, que vamos distribuir daqui a pouco. Você quer falar um pouco? As reuniões que a gente está planejando fazer, elas vão ser divididas, na maioria dos meetings, vão ser divididas em 2 partes. Uma parte, eu, a Ellen ou alguma outra pessoa que a gente vai convidar vai fazer uma apresentação, talvez apresentar algum workflow, apresentar algum subsistema do kernel, discutir alguma questão específica, alguma API. E na segunda parte do encontro a gente vai sugerir tópicos para vocês hackearem. Então tragam notebooks, a gente vai pedir para vocês compilarem kernel nessa aula já, na verdade nesse encontro já. E nas próximas reuniões, quando a gente tiver projetos, a gente vai pedir para vocês aproveitarem esse tempo para trabalhar neles, que a gente vai estar aqui para poder ajudar. Então aproveitem esse tempo que está todo mundo aqui, que os seus colegas estão aqui, que a gente está aqui disponível para ajudar vocês. E é isso, eu queria agradecer à Unicamp, a toda a estrutura que ele está dando, ao Caco pela divulgação e o LibrePlanet, que nos ajudou com a lista de e-mails aí. Ok, então, muito chato essa palestra, vamos começar, né? Vocês têm alguma pergunta? LWN é um site de notícias do mundo de Linux, de desenvolvimento de Linux, criado em 1998 por um cara chamado Jonathan Corbett. E atualmente ele é o site mais famoso para notícias de Linux. Ele tem um foco muito grande em kernel. Eles publicam artigos de altíssima qualidade, normalmente acompanham conferências, acompanham os últimos desenvolvimentos na área. E é uma ótima fonte de aprendizado para todo mundo. Assim, é uma coisa que, normalmente quando você entra numa vaga de kernel numa empresa, a empresa oferece como benefício uma assinatura no LWN. Como ele tem um projeto, como ele tem um foco também comunitário, eles fornecem as reportagens num esquema onde a reportagem é publicada através de um paywall nos primeiros 10 dias, depois de 10 dias ela está aberta e o conteúdo está disponibilizado gratuitamente. Então, mesmo se vocês não têm assinatura, vocês conseguem acessar qualquer reportagem que foi escrita há mais de 10 dias atrás. Eu recomendo fortemente que vocês transformem esse site numa leitura diária, principalmente por os tópicos de kernel. Ele discute algumas outras coisas, mas no nosso interesse aqui, kernel. O link eu vou escrever aqui atrás. Mais alguma pergunta? Não? Bom, se não tem mais uma pergunta, então venham pegar a sua senha de Wi-Fi. Você fez o recorte? Tá bom. Para senhas de Wi-Fi, tá todo mundo realmente sem senha. Ninguém, a EduRua não voltou a funcionar. Tá. A gente tem um monte de senha, suficiente para todo mundo, só que a gente não tem papelzinho para entregar, porque a gente não conseguiu arranjar uma tesoura. Então a gente vai passar de mesa em mesa para vocês assinarem, porque a gente precisa de um documento comprovando que vocês têm a senha, a gente precisa do nome e CPF de vocês para a gente entregar para o IC. Ou seja, essa senha está subordinada às mesmas regras do IC, se vocês fizerem cagada vocês perdem acesso e não tem nada que a gente pode fazer. Não compartilhem a senha, infelizmente ela é de uso individual, regras da Unicamp. Bom, é isso aí então. Vejo a galera do streaming online no IRC.